Olá! É possível conhecer a vontade de Deus para a minha vida pessoal particular? O que acontece com uma pessoa que sabe fazer a vontade de Deus e não faz? É possível eu frustrar a vontade de Deus? Ou será que eu sou um marionete na mão de Deus? Como é que eu consigo discernir a vontade de Deus? Eu posso confiar nos meus sentimentos achando que aquele sentimento é a vontade de Deus? Eu sou Renato Gonçalves, neste momento exercendo meu ministério pastoral de ensino, e juntos com você nós vamos estudar as Escrituras Sagradas para de fato saber como conhecer a vontade de Deus, como fazer com que as minhas escolhas estejam alinhadas, afinadas à vontade de Deus, para que eu possa dizer: eu fiz a vontade de Deus na minha vida. Vamos ler o primeiro texto das Escrituras junto com você. Está escrito: o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, fazer a vontade de Deus então na minha vida é muito excelente, não só para a eternidade, mas para a vida presente. Então, como que nós conhecemos a vontade de Deus? Vamos fazer uma oração juntos hoje aqui. Você sabe que, na verdade, para saber, para conhecer a vontade de Deus, é preciso, em primeiro lugar, ter saúde física. Mas como assim? Porque quem não está com saúde física, ele não quer saber os propósitos de Deus em termos de missões ou uma direção futura de um projeto. O que ele quer é ser curado. Então, quem está doente, em estado grave, a primeira coisa não é saber a vontade de Deus, mas ficar curado. Porque é necessário, então, ter saúde física e também equilíbrio emocional e mental. Ora, é claro, se a pessoa está com um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, dificilmente ela vai conseguir fazer essa escolha. Então é preciso pedir cura física, é preciso então pedir equilíbrio emocional e também esse equilíbrio na nossa mente, no sentido de que tudo possa andar em harmonia. E aí é importante, nós ministramos na nossa aula introdutória, de todo o coração querer a vontade de Deus acima de qualquer coisa. O texto máximo que nós terminamos em Jeremias 29:13 é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então eu tenho que ter um querer, compreender, mas disposição para fazer. Muitos quilos de disposição para que eu possa fazer a vontade de Deus. Então, é claro, me consagrando, não por curiosidade, mas porque eu quero viver, porque eu quero praticar, porque eu quero entrar nesta vontade. Certamente ela será revelada para o nosso coração. Então vamos à nossa oração inicial. Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Então, olha só, quantas pessoas não fazem esta oração? Aliás, a oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Jesus nos ensinou a fazer esta oração para que a vontade de Deus seja feita de fato na nossa vida. Ora, nós podemos ter várias influências em nossas escolhas. Deus certamente pode e deveria ser sempre a nossa maior influência. Mas Jesus olhou Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis e vocês não quiseram. Ou seja, é possível então Deus querer algo e não só uma pessoa, não só uma família, mas uma cidade, um país inteiro pode dizer não ao que Deus queria. Isto é possível, porque algumas pessoas acham que nós somos realmente marionetes, que é Deus que obriga as pessoas a fazerem todas as coisas, quando o próprio Jesus esclareceu sobre Jerusalém: Jerusalém, eu quis. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Portanto, veja que diante disso é muito importante fazermos esta oração que nós fizemos no início, para saber realmente qual é a vontade de Deus e como fazer escolhas de acordo com esta vontade. Então, Deus certamente
ele pode ser a grande motivação das nossas escolhas. Mas, infelizmente, nós temos também um espírito maligno atuando nesta terra que muitas das vezes lança dardos na nossa mente. Ele foi até Jesus com propostas terríveis. E Jesus continuou alinhado à vontade do Pai, dizendo: eu nada faço por mim mesmo, mas o que o Pai determina estou fazendo. Então, somos seguidores de Jesus e precisamos chegar a este ponto de dizer: eu nada faço por mim mesmo, mas o que o Pai está determinando, isso eu estou fazendo. Que vida abundante, que vida maravilhosa Deus tem para mim e para você. Sem contar, além de Deus, que pode ser a grande, deve ser a grande motivação das nossas escolhas, das nossas decisões, o maligno que anda em derredor, bramando como um leão, lançando dardos, pensamentos para nos desviar dos propósitos que o Pai Celestial tem para nós, não podemos nos esquecer que temos também o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos, que muitas das vezes nós queremos realizar os nossos desejos, realizar os nossos sonhos. Não é errado ter desejos e sonhos. O que não podemos é dizer que aquilo é a vontade de Deus. Nós podemos ter Jesus, ora, Pai, afasta de mim esse cálice, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Então, por favor, vamos tomar cuidado, cautela, para não chamar dizendo Deus falou, quando na verdade Deus não estava falando. Quantas experiências eu já vi de pessoas tentando descobrir, achar a vontade de Deus em sua vida, e o fruto final não foi bom. Na área profissional, na área sentimental. E por isso é tão importante este nosso estudo das Escrituras Sagradas, porque o nosso alvo, como eu disse, é a nossa escola de adoração e serviço, para que você possa realmente ser um obreiro aprovado, um obreiro que esteja servindo a Deus, realmente dando alegria ao coração de Deus, não realizando obras mortas. O que são obras mortas? São obras que Deus não está produzindo. Obras que vêm do nosso desejo, que vêm do mundo, que vêm desse sistema, que vêm dos nossos desequilíbrios, mas não é aquilo que Deus determinou para nós fazermos aqui nesta terra. Há uma direção do coração de Deus. A vida trouxe você. Deus criou você. Ele disse para Jeremias: antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu te conheci. As nações te dei por profeta. Essa era a direção para Jeremias. E com você não será diferente. Há direções claras de Deus para a sua vida. E eu e você precisamos, então, estudando a Bíblia, compreender como achar a vontade de Deus para o nosso coração. Então, muitas das vezes, sonhos e imaginações nossas tomam o lugar daquilo que é a vontade de Deus e nós transfiguramos em anjo de luz dizendo: Deus falou comigo. Quando lá atrás tinha amargura, tinha ressentimento, tinha cobiça, tinha desequilíbrio, tinha a nossa imaginação, nada de errado, tinha os nossos desejos, também nada errado, mas não era a vontade de Deus para o nosso coração. Então, nós precisamos conhecer isso. E muitas pessoas, ao querer descobrir a vontade de Deus, buscam muito caminhos. Tem gente que usa o dedo para descobrir a vontade de Deus. Sabe como é que é? Eles fazem assim. Eles pegam a Bíblia, fala: Deus, fala comigo. Aí faz assim, ó, e põe o dedo, e aí diz assim: agora, pois, o Senhor Deus de Israel guarda a teu servo Davi, meu pai. E ele vai lendo, achando que aquilo é a vontade de Deus para a vida dele. Deus fala assim, meu querido, Deus é soberano. Deus já falou comigo muitas das vezes assim. Mas esta não é a maneira comum, não é a rotina de Deus falar. Deus é soberano, aliás, na Bíblia, Deus usou uma mula para falar com um profeta, sim. A mula falou com o profeta. É uma loucura isso. E o profeta que deveria ter revelação estava com bloqueio, tinha uma cobiça, e ele ia numa direção justamente para satisfazer os seus desejos desequilibrados, chamando aquilo de vontade de Deus, e lá ia ele quando a mula falou com ele. Então, olha só, Deus é livre, Deus é capaz de falar com uma mula com você, e é capaz de falar até por mim, com você nessa hora. É importante nós compreendermos qual é a vontade de Deus para o nosso coração. Então, eu não estou dizendo, eu não estou aqui limitando Deus. Então ele é capaz até de você colocar o dedo, Deus falar: mas, por favor, você não me faça isso. Acorda segunda-feira, Deus quer isso para mim. Acorda na terça-feira, Deus quer isso para mim. Há uma experiência de uma pessoa que disse que ela fez assim. Ela abriu a Bíblia e estava escrito assim: Deus, qual é a tua vontade para mim? Ela abriu e estava escrito: e Judas foi se enforcar. Ela falou: e agora o que eu faço? Ela fechou a Bíblia preocupada. Abriu de novo.
botou o dedo e estava escrito, vai e faz o mesmo. Falou, não é possível, será que Deus está mandando isso? E aí ela abriu de novo, botou o dedo e disse, e o que tem de fazer, faz depressa. É claro que não era Deus falando. Bom, eu acho que isso alguém contou apenas como uma ilustração engraçada. Mas enfim, não é impossível de acontecer. Então, não é assim que Deus vai nos dirigir. Não é também a gente tentando forçar portas que Deus vai falar conosco. Porque tem pessoas assim, ela já tem um desejo, ela tem uma vontade, ela tem uma imaginação, e ela vai reunir tudo aquilo que estará de acordo com aquela vontade, com aquela imaginação. Então ela vai procurar. Eu me lembro de uma experiência que um médico contou de uma pessoa que ela não estava com câncer, mas cismava que estava com câncer. Os exames laboratoriais diziam que não havia nenhum câncer, mas ela insistia, pelos sintomas que ela tinha, que estava com câncer. O que o médico fez? O médico não discordou dela, parece que o médico estava enganando. Não, o que ele fez? Ele estava tratando da mente dessa pessoa. Ele, aparentemente, quando ela disse que estava com câncer, ele mostrou, olha, os seus exames aqui não constam câncer. E ela, então, insistiu. Não, doutor, é um câncer, eu estou com câncer. Então, o que ele fez? Ele passou de, então vamos tratar de tudo isso que você está enfrentando, olha bem, de tudo isso que você está enfrentando. E aí começou a tratar dela, não só do corpo, dos seus sintomas e da sua mente. Porque qual é a preocupação? Um amigo dele falou para ele, parece que você está enganando essa paciente. Ele disse, não, ao contrário, eu estou protegendo a vida dela, porque minha preocupação é que ela saia por aí e encontre um charlatão que resolva explorar a vida dela. Então, eu estou cuidando dela, não só dos sintomas, mas principalmente vou tratar, quer dizer, tratando também, é claro, da sua mente. Então, olha só, tem pessoas que querem fazer a vontade de Deus e elas forçam as portas até que alguém concorde com ela que aquilo é a vontade de Deus. Ela quer se casar com Mariazinha. Enquanto alguém não disser que Mariazinha é a vontade de Deus, ele procura um pastor, ele procura um profeta, ele vai até que se confirme aquilo de acordo com o que ele quer. E como nós fizemos na nossa introdução, se você não assistiu a aula introdutória, é muito importante que você assista essa aula, porque ela como nos livrar do engano é fundamental, porque tem a ver como colocar o nosso coração. Então, como é que a gente descobre a vontade de Deus na nossa vida, já que podemos cometer erros gravíssimos? Eu sei, por exemplo, de histórias de pessoas que tinham convicção que Deus tinha falado com ela, por exemplo, acerca de casamento. Vou contar um fato aqui conhecido meu, não é? A jovem achava que o outro jovem iria se casar com ela, que ela tinha convicção, ela tinha que aquilo era a voz de Deus. O que ela fez? Olha só, ela foi na loja, comprou várias roupas do tamanho deste jovem e colocou no guarda-roupa dela, porque tinha certeza, convicção de que ela ia se casar com este jovem. Se casou? Não. Onde estava o erro? Será que ela não soube receber as direções claras? Porque às vezes nós estamos recebendo direções, mas não estamos entendendo. Às vezes Deus está falando, mas estamos interpretando de forma diferente. Recentemente, uma profecia que uma pessoa recebeu, ela estava grávida, e a pessoa profetizou que ela teria um menino, e ela está grávida de uma menina. Isso trouxe um certo desconforto emocional para a família e uma certa, digamos, receio de passar a confiar em profecia. E é importante, então, você entender como é que a gente, nesta hora que recebemos profecias, revelações, podemos tomar decisões realmente e não errar o alvo do nosso coração. É muito importante você saber como tomar decisões corretas na sua vida. Então, este é o nosso estudo. Nós estamos voltando a nossa mente, o nosso coração para as Escrituras Sagradas, para caminhar nessa direção junto com você de como conhecer a vontade de Deus. Então, às vezes, Deus fala e a gente interpreta errado. Eu lembro de uma vez, eu estava no culto, um homem muito intelectual, um homem muito sério, muito íntegro. Ele teve no culto onde eu estava uma visão, ele se emocionou muito. E ele chorava muito, muito intelectual, muito espiritual também. E naquele dia ele viu uma cachoeira caindo e ele falou: Deus vai batizar pessoas com o Espírito Santo aqui. Ele teve uma inspiração? Teve. Era Deus ministrando? Era. Mas a interpretação dele foi errada. Porque naquele culto nós ficamos o culto todo então esperando Jesus batizar com o Espírito Santo alguém. Não houve um batizado com o Espírito Santo.
Ele não teve a visão? Ele teve a visão. A interpretação foi errada. Veja como às vezes nós fazemos interpretações erradas. E esse estudo é para corrigir essas interpretações. Quer ver só? Olha só. O texto diz aí Jesus dizendo: Jesus, porém, respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Então, olha só, mais tarde, quando eles queriam levar Jesus para a cruz, olha uma das acusações que foi feita, Números 14, 58. Nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. Então, observe só. Jesus disse o que eles estavam falando? Disse. A interpretação sobre o que Jesus estava dizendo era correta? Não. Jesus não estava falando que ia derribar o templo físico em Jerusalém, mas ele falava acerca do templo do seu corpo. Derribarei este templo e em 3 dias o levantarei, falando da sua ressurreição. Mas a interpretação do que Jesus falou foi feita errada. Então veja bem, quando nós às vezes vamos tomar uma decisão, às vezes Deus está falando, mas interpretamos errado, tomamos a decisão errada, e hoje você vai aprender comigo, ou vai começar a aprender comigo, como tomar decisões certas. Quer ver outra interpretação errada? Olha só, está aí nesse texto. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos do pão. Como não compreendeste ainda, disse Jesus, que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então olha só, Jesus estava falando, vocês têm que ter cuidado com o fermento dos fariseus. E eles associaram e interpretaram errado. E Jesus então explica, dizendo: não é o pão, não é de pão que eu estou falando. Eu multipliquei pães agora mesmo, vocês se esqueceram? Esse não vai ser um problema nessa nossa viagem, não se preocupe. Eu estou falando outra coisa, vocês estão entendendo errado o que eu estou falando. Ele estava falando, Quantas pessoas Deus está falando, mas interpretam errado e tomam a decisão errada? E nós vamos aprender como tomar decisões corretas. Porque é muito importante. Quando nós tomamos uma decisão, às vezes, e muitas vezes, não sou só eu tomando decisão, eu levo junto muitas pessoas comigo. E é importante não errar naquilo que é alvo de Deus para o meu coração. Eu lembro, aqui em nossa igreja, eu sou de Nova Friburgo, nós temos um membro da nossa igreja muito querido, muito amado, ele é piloto da Gol. E ele uma vez, ele não era piloto da Gol ainda nesta época, ele pilotava esses táxis aéreos, né? Essas pequenas aeronaves, e me parece que foi no norte do país. Ele estava com uma aeronave que essa aeronave ela só voava de dia, ela não tinha equipamento para voo noturno. E ele foi transportar uma pessoa, parece que demorou, e para ele retornar. Quando ele retornou, escureceu. Agora imagina, escureceu e ele, num voo, numa aeronave, que não tem as direções para mostrar onde que é o aeroporto, onde que ele possa chegar, porque a aeronave era com visão durante o dia que eles tinham que tomar as decisões. E agora estava à noite, tudo escuro. E aí ele contou a experiência que foi realmente... Ele falou: Deus, eu estou... E agora o que eu faço? Ele sabia que tinha rio, ele sabia que na área tinha um local de pouso. E agora, como é que ele faz naquela escuridão toda? E aí ele orou. E aí ele orou e veio um flash de uma coordenada que ele colocou, e graças a Deus aquela coordenada levou ele direto para o aeroporto. Eu digo milagre, mas eu não quero andar com o piloto que precisa orar para Deus dar a coordenada. Eu quero andar com um piloto que ele já tem a coordenada direitinho. No caso, a aeronave dele era uma aeronave pequena para voo durante o dia e não durante a noite. E com essa experiência dele, eu quero passar a ensinar a você como tomar a decisão. É como pilotar um avião. Você está com um avião e precisa tomar uma decisão. Se você errar a decisão e não colocar no aeroporto certinho, e não souber aterrissar certinho, pousar certinho, você estoura com a sua vida e pode trazer tragédia para você e para muitas pessoas que estão com você. Então, como tomar
a vontade de Deus, como fazer a vontade de Deus, melhor dizendo. Então vamos ver, aproveitar esta metáfora. Olha só. Vamos então praticar esta metáfora, essa parábola, do ponto de vista do piloto, como nós estamos aí vendo um pouso noturno em Curitiba. Você vê que bem lá longe, eu não sei se você consegue perceber, tem umas luzes alinhadas bem lá longe no meio da cidade de Curitiba, que é o aeroporto. Bom, o piloto sabe a região, mas se toda aquela região estivesse apagada, seria muito trágico para o pouso do avião, provavelmente. Por quê? Ele precisa saber as luzes iniciais, as luzes laterais e o final do aeroporto. Por quê? Apenas um pouco de luz, apenas uma luz somente, poderia indicar o começo, o meio, a lateral do aeroporto e ele pousar o avião no lugar errado, com uma tragédia para todos que estavam junto dele. Então observe que também as nossas decisões podem trazer uma tragédia para todos os que estão conosco. Por isso é importante discernirmos as luzes que estão no nosso aeroporto nas nossas decisões. Então veja, ele está se aproximando agora, as luzes iniciais mostrando onde é o início, as laterais, e essas luzes alinhadas mostrando exatamente onde ele deve realmente centrar o seu pouso. Veja, agora ele já está pousando na pista. Atenção, olha, pousando aqui, seguindo sempre o quê? As luzes. É fundamental essas luzes todas alinhadas para que ele não cometa nenhum erro. Assim também na nossa vida, precisamos procurar as luzes que estão alinhadas na nossa frente, na nossa vida, nas nossas decisões, para não cometermos nenhum erro que envolva também não só a nós, mas outros que estão ao nosso redor. Isso é fundamental, não só na vida natural, mas na vida espiritual. Assim nós vamos compreender nesse nosso estudo as luzes que Deus nos dá para tomarmos as nossas decisões corretamente. Os alinhamentos que Deus traz, luzes que Deus nos traz. Hoje, então, vamos ver a primeira luz para que a gente possa chegar bem seguro ao destino que Deus tem para cada um de nós. Vamos juntos nessa aventura agora, a primeira luz. Então, olha só, querido. Isaías 8, verso 20, nós vamos ler. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, olha aqui. Você viu, então, que para pegar o seu avião, você precisa olhar as luzes alinhadas e tomar a decisão. A primeira luz que está aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Isaías capítulo 8, verso 20, é a mais importante, ela é a fundamental, porque todas as outras luzes vão estar alinhadas junto dela. Se essas luzes que vêm para você não estiver alinhada com esta luz, meu querido, você poderá ter uma tragédia na sua escolha, nas suas decisões, confundindo a vontade do maligno com a vontade de Deus, confundindo a tua vontade com a vontade de Deus, pior, confundindo seus traumas, seus problemas com aquilo que é a vontade de Deus e levando uma multidão junto com você, onde lá na frente, quando chegar lá no final, uma tragédia pode acontecer. Então a primeira delas, qual é? As Escrituras Sagradas. Mateus 22, 29, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então veja bem, é Jesus que está dizendo que a principal fonte são as Escrituras Sagradas, é esta palavra. Eu tenho certeza que se você estivesse a fim, por exemplo, de... Eu tenho aqui um meu relógio, que ele inclusive coordena, você pode ver a minha filmagem ali. Se você tivesse a fim de aprender essa tecnologia, aprender a consertar relógio, aprender a informática, você não vai procurar um livro de 1840, de 1500, não. Você não vai procurar, porque naquela época não existiam esses aparelhos, não tinham sido inventados computadores, muito menos. Você vai procurar um livro recente. Agora preste atenção, que coisa maravilhosa. Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esta palavra, ela é inspirada por Deus. E ela não muda. Passaram-se séculos e tudo que está aqui continua tendo o mesmo valor e não mudou em nada. O homem não passou a inventar pecados novos que não estão aqui. Ao contrário. A realidade espiritual nossa diante de Deus, diante dos homens, diante de nós mesmos, continua exatamente como a Bíblia orienta. Você veja que este livro não passa.
Há pessoas que duvidam da inspiração deste livro, há pessoas que nunca estudaram e pesquisaram a Bíblia. Eles leem o que o repórter escreve, eles leem o que um cientista fala sem o menor estudo e conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu, outro dia, num dos nossos estudos, eu tentei achar este livro aqui. Eu não consegui, porque são muitos livros aqui, na hora eu não tinha programado, mas eu trouxe ele de volta, primeiro, para compensar o dia que eu não consegui apresentá-lo aqui. E depois, para que este homem aqui pudesse nos ajudar, é o Christian Schein. Quem é o Christian Schein? Ele é professor professor de física nuclear. Mais do que isso, ele é professor dos professores de física nuclear da USP. Então, na época que ele escreveu o livro, evidentemente. Então, o que aconteceu? Ele aqui, como eu leio a Bíblia não como uma mente de um físico nuclear, eu leio a Bíblia como de um homem que é um pastor, que tem experiência com Deus, que estuda, é verdade, mas não com esta mente de um físico. Ele estudou a Bíblia de uma maneira, olhando com aquelas mentes, com aqueles números todos, e ele escreveu o livro Os Números e a Bíblia. E ele mostra que este livro não é apenas inspirados por Deus, mas até mesmo a forma com que tudo foi organizado aqui teve a inspiração do Altíssimo, que Deus, o Todo-Poderoso, até mesmo na estrutura histórica do livro, Deus trabalhou e Deus interviu. Que coisa maravilhosa! Este não é qualquer livro. O céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E como nós vemos no início, e aquele que faz a vontade de Deus permanece também para sempre. Veja o que a Bíblia fala sobre as Escrituras Sagradas. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, na hora de decidir, tudo aquilo que Deus trouxer ao teu coração, revelações, profecias, direções, elas precisam estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Olha outro texto. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, olha só. A escritura inspirada por Deus, ela serve como uma luz para que eu possa tomar a decisão clara na minha vida. Então, toda decisão que você tomar não pode estar contrariando as escrituras. Então, muita gente fala, porque Deus falou conosco, Deus nos deu uma direção, mas contrariou um monte de princípios aqui da palavra. Como teve coragem, como tem coragem, como a pessoa teve coragem de dizer que Deus dirigiu, ou não conhecia as Escrituras, isso acontece muito, ou conhecendo as Escrituras, entrou no engano, porque disse que Deus disse, porque Deus não vai desobedecer a própria palavra dele. Preste atenção, Deus nunca vai desobedecer a própria palavra que ele estabeleceu. Nós gostamos de homem de palavra, pois Deus, ele é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, preste atenção, tome cuidado no voo que você entra de pessoas que dizem Deus falou, Deus disse, Deus determinou. Cuidado com as decisões que você toma na sua própria vida, dizendo Deus me falou, Deus me disse, vou fazer aquele negócio sem de fato estar alinhado a todo o conselho das Escrituras Sagradas, porque lá na frente este voo não vai dar certo. Parece que está tudo indo bem, e aqui de repente pode acontecer uma explosão na sua aeronave. Por isso, é muito importante estudar a Bíblia para compreendermos a vontade de Deus. Olha outro texto da Bíblia. Diz assim, palavra de Deus: visto com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou por sua glória e virtude. Que maravilha, meu amado. Preste atenção aqui. Então, a primeira luz que nós estamos dando, que ela é fundamental, ou seja, com esta luz, todas as luzes serão alinhadas. Esta é a luz principal que nós estamos dando para você. Como Jesus dizia, errai não conhecendo as Escrituras, e vai ter uma segunda, e nem o poder de Deus. Mas a primeira, que Jesus falou, que a Bíblia mostra, são as Escrituras Sagradas. O céu e a terra vão passar, mas esta palavra permanece para sempre. Essa palavra inspirada por Deus. Porque muitas pessoas falam, a Bíblia foi para aquele tempo, o que Deus falou foi para aquela época. E começam, então, a se colocar no lugar de Deus para determinar o que é o que não é. São os seus sentimentos, são os seus pensamentos. É a filosofia humanista e começa a ser Deus. Quando Deus, o próprio Deus, não vai trazer nenhuma direção contrariando as Escrituras Sagradas. Você me entende? Então, olha só, o último texto que nós vamos ler juntos aqui. Diz assim:
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E nós vamos então aqui, olha, aprender com esse texto que nós acabamos de ler, que toda a escritura, ela vem para mudar, moldar, transformar, para que eu me torne realmente, como ele diz, sendo preparado para toda boa obra, para fazer aquilo que Deus realmente determinou no nosso coração. Então, quando você for tomar uma decisão, estiver no seu voo, você vai olhar primeiro à luz as escrituras sagradas. Está de acordo com as escrituras, com todas as escrituras? Porque Satanás chegou para Jesus dizendo, está escrito. Aí só aquilo não. Jesus falou, também está escrito. Então veja bem, é com todo o conselho de Deus, como nós dizemos, você não pode tomar uma decisão baseada apenas em um texto. Você não pode tomar decisão baseada apenas numa inspiração que Deus está falando, mas interpretando errado, desconsiderando um monte de princípios que Deus colocou na sua palavra. Princípio escrito da palavra e princípio do Espírito do amor. Porque aí estará errando o alvo que Deus tem. Nós vamos terminar por aqui e nós vamos dar a próxima luz na nossa próxima aula. Nos acompanhe, não fique de fora. Pai Celestial, nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus, conectado com este coração, para que ele sempre esteja tomando decisões de acordo com a Tua palavra, porque nós não queremos errar. Teu Filho amado deixou para nós, dizendo, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Queremos andar alinhado com a Tua palavra, com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Obrigado por essa conexão, por esse incentivo de estar conosco na nossa Escola de Adoração e Serviço. Voltamos. Um beijo no teu coração.